Vamos iniciando então o nosso debate especial aqui na Rádio 88 FM. Um tema impressionante, maravilhoso, um tema que com certeza vai ficar marcado aí na sua vida. Saúde física. O cristão deve cuidar do corpo? Olha, dentro das igrejas, a relação entre fé cristã e saúde física sempre gerou tensões. Há contextos em que a doença é tratada como sinal de fraqueza, ataque maligno ou consequência de pecado. Em outros, a ênfase recai quase exclusivamente sobre curas extraordinárias, criando dificuldade para lidar com limites, tratamentos e processos longos de recuperação. Diante disso, o debate que propomos hoje é como o cristão deve compreender o cuidado com o corpo. Eu vou pedir aqui ao pastor Chicão, família Viva, Voldac, que ore por nós nesse momento. Por favor, pastor. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, ó Deus, por esse tema, ó Deus, que foi escolhido tão pertinente para os nossos dias, que o teu Espírito Santo traga luz, que o teu Espírito Santo traga revelação, que possamos desenvolver uma conversa baseados na tua palavra, Pai, nas verdades, ó Deus, que contém na tua palavra. Toma-nos em tuas mãos e abençoa esse tempo em nome de Jesus. Amém. Olha, eu tenho o prazer de estar recebendo aqui a médica especialista em emagrecimento, a doutora Patrícia Matos. Prazer em tê-la aqui, doutora. Prazer é meu, muito obrigada. É uma honra poder estar aqui nesse debate com esse assunto tão importante. Vai ser, eu tenho certeza, muito rico. Maravilha, maravilha. Olha, será que é um assunto altamente espiritual, pastor Chicão? Seja bem-vindo também, já orou por nós. Mas tem alguma coisa a ver com a Bíblia, a palavra de Deus, essa coisa toda? Pois é, sem dúvida, né? É mesmo? Diz que o corpo é templo do Espírito Santo, então o corpo é importante. A Bíblia fala que quem destrói o templo será destruído. Meu Deus do céu, hein? Então, assim, o templo hoje não é o prédio, o templo é o corpo. É o corpo. Então a gente tem que atentar para essas coisas assim. Às vezes a gente não deixa de ser templo, é catedral, né? E vai a expansão do vai templo, expandindo, né? o templo. Olha, gente, a coisa é muito séria, hein? Tá aí o pastor que já traz para nós aí essa combinação, né? Essa junção da Bíblia, né? De algo espiritual com algo físico. Sim, eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado para participar, porque eu vivi uma mudança na minha vida, uma virada de chave, né? Uma mudança de mente em relação a isso. Eu penso que existem sim as coisas espirituais. Eu penso que o mal na humanidade, ele é por consequência do pecado. Sim. Mas eu penso que a graça nos dá a condição de viver fora desse mal, mas tem a nossa parte. Sempre tem a nossa parte. Muito interessante, né? Vamos Porque falar se a mais gente sobre não isso. fizer a nossa parte, ficar deitado, dormindo até 10 horas da manhã e comendo qualquer coisa, né, pastor Chicão? Fica difícil, né? Pois é. Eu gosto de dizer que, da mesma forma que a gente acredita que Deus é quem prospera, a ideia de prosperidade tem a sua, é um outro tema aí, né? Mas da mesma forma que a gente acredita que Deus é quem nos prospera, mas tem que trabalhar, eu penso que Deus é quem nos dá saúde. Certo. Mas eu tenho que fazer o que é necessário fazer para ter saúde. Muito bem. Está conosco também Daniel Felipe, ele é empresário personal. Prazer em tê-lo aqui, Daniel. Pastor Dário, graças e paz, obrigado pelo convite. É um prazer participar mais uma vez com vocês, né, contribuindo sobre esse assunto, sobre esse debate. Legal, olha, 998-680088, pode enviar pelo nosso WhatsApp as perguntas, ou então o que você pensa a respeito desse assunto, tá bom? Bom, eu quero começar já fazendo uma primeira pergunta para vocês. O cuidado com o corpo é uma responsabilidade do cristão ou apenas uma questão pessoal? Doutora, o que a senhora pensa? É realmente uma questão pessoal ou apenas uma responsabilidade, hein? Então, eu acho que é uma responsabilidade, Responsabilidade. né? Eu, como médica e cristã, eu penso que é uma responsabilidade espiritual que a gente tem de cuidar do nosso corpo, né? E na Bíblia, ela nos mostra, né, que em 1 Coríntios, capítulo 6,
versículo 19 que o pastor mesmo tinha falado, Sim. que é o templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que zelar do nosso corpo com muito cuidado e carinho, que foi o que o Senhor nos deu. Então a né? gente não tem que decidir, será que eu vou fazer ou não? É uma responsabilidade mesmo. É né? uma responsabilidade espiritual, né? E eu acho que negligenciar não quer dizer uma elevação de espiritualidade, né? Negligenciar o corpo, a saúde. Né? Nós devemos cuidar mesmo. Cuidar muito. mesmo, né? Exato. Bom, o pastor Chiquão já deu aí uma dica aí logo no início, né? Sim. É templo, é morada do Espírito Santo, então temos responsabilidade mesmo, né? Sim, eu quero citar também um texto aqui, em relação a essa primeira pergunta. Sim. Deuteronômio 22:8 diz assim: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Então, o que a Bíblia diz em Deuteronômio? Se você faz uma casa e você não cuida da segurança em relação àquela casa, você é responsável se alguém se machucar, se alguém morrer ali. Se a alguém culpa do cair sangue ali, vai cair sobre você. E eu penso que é mais ou menos isso, né? Se alguém morrer por falta do cuidado, é responsabilidade dessa pessoa. Olha, muito forte isso, né? Muito forte. Que bom a gente ter essas informações sobre esse assunto, né? Às vezes a gente deixa passar. Você é personal trainer, né? Sim, sim. Como é que você trata com as pessoas que vão à academia? O que você pensa sobre responsabilidade ou questão pessoal de cuidar do corpo? Hein, Daniel? Então, pastor, dentro do meio espiritual, né? Dentro do campo religioso, ainda tem essa questão que os cristãos ainda têm essa barreira contra a atividade física, principalmente a academia em si. Né? Então, não, academia é balada, é uma pegada. Não, não é bem isso, né? não, né? Não é só isso, né? Botar assim, não é só uma música, não é só um encontro ali de pessoas, mas sim é cuidar também do corpo. Né? A academia, ela tem, né, falando academia porque é um contexto que eu vivo, mas no geral todas as atividades físicas, né, elas sim promovem o cuidado do corpo e sim é uma responsabilidade. Ô Daniel, nem todo mundo tem vontade de ir a uma academia. Explica para mim aqui, para os ouvintes, porque tem dá um desânimo, né? Tem que levantar cedo ou não, colocar o tênis, colocar a roupa, ir até lá, aí pensa assim, vamos deixar para depois. Por que esse desânimo, hein? Então, eu falo pro pessoal, tem que dar o primeiro passo. Isso é o principal, né? Dar o primeiro passo e colocar na rotina, né? Então, criar uma rotina. Então, avaliar dentro da sua rotina no dia a dia, trabalho, né? Então, os cuidados que você tem. E aí, eu quero ir todos os dias. Às vezes, todos os dias você não vai conseguir. Então, começa. Não, eu consigo ir uma vez na semana. E aí, assim, você vai já é um primeiro passo, é o início, né? E aos poucos você vai conseguindo acrescentar mais dias. E é escolher a dificuldade que você quer enfrentar. Porque você ir na academia, fazer exercício, pegar peso é difícil. Mas também você tem um problema de coluna, ou tem um problema de artrite, tem alguma dificuldade de saúde, também é difícil. Tem problema de idade também? Tem problema. Não tem também? Mas tem muitas coisas que podem ser feitas, né? É muito importante se movimentar, se exercitar, buscar algo que de alguma forma vai te gerar ali até um estímulo, um prazer. Sim, sim. Mas eu acho que dentro disso, pastor Dário, começa tudo com um motivo, com a motivação, com o entendimento de que é necessário. Eu tive numa ocasião conversando na minha célula com uma pessoa e falando de saúde, cuidado com o corpo, ele falou assim, cara, mas eu detesto academia, eu não consigo gostar de academia. Pois é. E a gente tava tomando café sem açúcar. Eu tomo café sem açúcar. E a gente tomando café e ele também sem açúcar. Eu falei, você tá tomando café sem açúcar, você sempre gostou de café sem açúcar? Aí ele falou, parou, pensou, falou, não, eu tomava café com açúcar. Aí ele percebeu aonde eu estava querendo chegar. Falei, o que te fez começar a tomar café sem açúcar? Olha aí. Então eu entendi que era mais saudável. E hoje você gosta do café sem açúcar? Ele gosta. Hoje eu gosto. Olha aí. Entendi, pastor. Uma boa lição, hein? Obrigado. Porque se tem um motivo, você vai buscar meios de fazer aquilo acontecer. É verdade. Doutora Patrícia, a senhora é médica especialista em emagrecimento. O que significa, de fato, ser saudável fisicamente? Será que é só emagrecer? Hein?
Não, né? Ser saudável é ter um parâmetro em relação a níveis sanguíneos, emocionais, todos regulados, né? Hormonais. Então, eu costumo dizer que o nosso corpo é como se fosse um carro, né? Então, ele precisa ali de gasolina, ele precisa de óleo, ele precisa de água, ele precisa de várias coisas, Entendo, né? entendo. Então, o corpo é desse cuidado que a gente tem que ter com o corpo, né? Igual o senhor falou do Dani em relação ao exercício físico. O exercício físico, ele é muito mais do que uma parte, cuidar da parte fisicamente, né? Porque quando a gente treina, as pessoas não entendem que eu sempre falo quando eu estou atendendo pacientes que querem emagrecer e todos eles eu mando ir para academia, porque a musculação ela aumenta a taxa metabólica basal. Além disso, a gente libera as citocinas anti-inflamatórias. Então, quando a gente está acima do peso, o nosso corpo está inflamado. Então, o treino ele é muito importante para isso, além de, né, manter a glicose ali no limite inferior, né? E além da gente também produzir, né, conforme a gente vai treinando, a gente libera serotonina, dopamina, né? Que são os neurotransmissores que vão deixar a gente mais tranquilo, menos ansioso e menos depressivo. Olha, eu acho que eu tô quase voltando para academia, viu? Porque é o seguinte, todo inverno eu saio. Todo inverno eu saio, não dá. Mas o verão eu volto, mas ainda não voltei não, hein? Já estamos aí, né, em janeiro. Já tá quase na metade. Eu tenho que voltar logo, tenho que voltar. Agora, há um boom aí que tem muita gente querendo emagrecer através do Manjaro, é isso? Monjaro. O que a senhora fala sobre isso? Ajuda mesmo a só emagrecer? Não, então, na verdade, assim, ainda está vindo medicações ainda mais promissoras, mas o Monjaro é uma medicação promissora mesmo, não só para tratamentos de diabetes, mas para tratar obesidade, gorduras em geral, porque o Monjaro, a tirzepatida, é um duplo agonista, né? De análogo de GLP-1 e GIP. E GIP nós temos receptores no corpo inteiro, inclusive no tecido adiposo, a gordura. Então, ele age queimando gordura. Então, para quem tem gordura no fígado, ele é excelente. Para quem tem gordura em coração, né, artérias. Na barriga também? Barriga. Hoje, assim, tem tanto estudo, e assim, está cada dia mais crescendo os estudos sobre ele, né? Eu, por exemplo, eu iniciei para o meu pai, que abriu um quadro de Alzheimer, tem mais ou menos 1 ano e meio. Eu iniciei numa dose bem baixa para ele, para relação de déficit cognitivo mesmo, né? Para doenças neurodegenerativas. Sim. E já tem estudos. Então, eu estou testando no meu pai. E como eu faço isso, e eu mesmo usei em relação à bebida alcoólica. Eu já não bebo, já tem 1 ano, graças a Deus. E eu fiz isso testando. Falei, se tem estudo em relação a diminuir, né, o álcool, eu vou testar em mim. E hoje, a maioria dos meus pacientes, eu ainda consigo tirar eles, mesmo que pouca quantidade, eu consigo tirar eles do consumo do álcool. A senhora citou seu pai, está tendo alguma evolução? Já está vendo alguma evolução sobre isso? Ele está mantendo no que ele está. Ele não está evoluindo, mas né? Progredindo. Não avançou na Não enfermidade. avançou, Muito graças bem. a Deus. Ótimo, maravilha. Agora professor, sim. só uma observação também, com relação à medicação, eu tenho buscado muita informação, tenho estudado algumas coisas também. Eu faço uso de tirzepatida e a medicação em si, ela não é o que emagrece, propriamente. O que emagrece é o hábito, é a mentalidade. É a mudança, até né? porque emagrecimento e perda de peso não são a mesma coisa. Não são a né? mesma coisa. Você pode perder peso perdendo líquido, e você não emagreceu nada. Né? O emagrecimento é eliminar gordura e desenvolver massa magra. A medicação, ela auxilia
sei lá. Mas não parece que as pessoas 200% estão disso. correndo atrás da medicação Sem dúvida. para não ter muito Agora, Não, a sacrifício medicação para ajuda emagrecer? bastante, mas É. assim, o paciente, eu costumo falar que ele precisa virar a chave. Porque não adianta nada você gastar, né, o seu dinheiro, porque não é uma medicação barata, É verdade. com a medicação e depois você voltar com tudo que você fazia, até mesmo porque quando você toma a medicação, a sua taxa metabólica basal, que é o gasto calórico em repouso, ele cai. E aí, quando você para a medicação, se você não está treinando, se você não está comendo bem, você vai engordar e até mais. Aí dizem que é efeito rebote, mas não é efeito rebote. É porque esse paciente não virou a chave. É um conjunto de... Então precisa mudar os hábitos, né? Sim, é um Exato. conjunto. Eu saí de 116 quilos quando eu iniciei o tratamento para 105, em torno de 20, 22% de percentual de gordura para 7% percentual de gordura, Certo. ganhando massa muscular. Então, assim, tudo isso ele traz um contexto de saúde muito mais intenso, né? Enfim. Mas a questão é o que a doutora falou. Pelo menos no meu caso, foi a virada de chave, a necessidade de ter um posicionamento. Eu tive uma hérnia de disco há 3 anos atrás que eu fiquei 1 mês de cama. A minha esposa grávida, forte, no hein? final da gravidez, e Forte. eu precisando Meu eu Deus. também precisando ser cuidado. Minha mãe e minha sogra revezando para cuidar da minha esposa e de mim. E você, olha né? só. Então, de lá para cá, eu falei, eu quero ter saúde, eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar das minhas filhas. E foi um processo, né, de profissionais que me auxiliaram muito. Primeiro o fisioterapeuta para eu sair da crise, depois o personal montando um treino. Eu sempre treinei, mas nunca tive resultado, assim, comparando a quando um profissional começou a me orientar. Entendo. Depois foi a nutricionista me ajudando a entender sobre a alimentação melhor, para me alimentar bem. E, por último, a endócrino, que foi aonde entrou com a suplementação de testosterona, de hormônios de uma maneira geral. Sim. Ela deu o exemplo do carro, eu gosto de dizer que eu posso ter uma Ferrari, mas se ela estiver desalinhada, ela não vai ter o desempenho que ela poderia ter. né? Então, assim, tem que estar alinhado, tem que estar tudo certo. E do jeito que Deus fez. Deus fez o ser humano, Deus fez a máquina e planejou um funcionamento para aquela máquina. Tudo que você usa fora do que foi planejado, você vai ter problema em algum momento. Então, mas existe então base bíblica para associar enfermidade à falha moral ou religiosa? Sim, Existe, eu penso tem. que existe. É. Todo problema na humanidade é por causa do pecado. Depois que Adão pecou, a Bíblia diz que a terra passou a produzir abrolhos e espinhos, as enfermidades vieram por causa do pecado inicialmente. Tá. Agora, nem todo mundo que está doente apenas por causa de pecado. Sim, né? sim. Então, assim, eu penso que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala para Timóteo, 1 Timóteo 5,23, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo não orou por Timóteo, não mandou ele orar, mandou ele fazer uma campanha de oração. Paulo falou assim, Deu remédio. utilize algo que vai contribuir com a tua saúde. Faz alguma coisa para melhorar a tua saúde. Muito né? bem. Então, muito embora bem. eu penso que existe sim a parte espiritual, a gente não pode desprezar a parte espiritual. Certo. Na tentação de Jesus, por exemplo, a tentação foi na alimentação, a primeira tentação, né? Tanto para Adão, tinha comida lá junto, né? Quanto para Jesus. Jesus venceu, mas ele responde, não só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas a palavra de Deus é fundamental, mas também tem o pão. Não é só de pão, mas o pão faz parte Mas faz da vida do parte homem. também. Ô, Daniel, como é que é lá na academia? Pessoas de todas as idades? Como é que é? Tem aquele que é meio devagar? Porque as pessoas não vão lá somente para sair musculoso, né? Tem aí para um preparo, né? Hoje a academia ela engloba todas as idades, todos os perfis, né? Hoje tem os idosos que vão pela parte de saúde, né? Saúde física, mas saúde mental,
né? Então eu falo, eu tenho alunos que vão lá pelo social, tomar um café, né? Tem um aluno lá que eu falo que eu brinco com eles que eu vou cobrar mensalidade através de um pote de café, porque o tanto que eles Só vai tomar café e vão batendo papos, e isso faz muito bem para eles, porque além da conversa, né, do social ali, da parte mental, eles vão cuidar do físico também, né? Então, eles estão ali treinando e tudo, mas também tá ali fazendo o social. Tem aqueles que estão por uma reabilitação, né? Estão por uma lesão, por uma questão, igual o pastor Chicão falou, da questão de uma hérnia de disco, né? Então vem de uma lesão, de um tratamento, e tem aqueles que é por performance, né? Então hoje a academia ela está bem dividida, né? Hoje tem um grupo da academia que ela quer resultado, o resultado estético principalmente, né? Mas tem um grupo que quer a saúde, quer o mental, tem um grupo que está vindo por uma indicação médica, por um tratamento e, consequentemente, também vai levar a parte estética. Muito bem, nós passamos muitos anos, viu, doutora Patrícia, ouvindo dos púlpitos, infelizmente, que, olha, você está enfermo porque é falta de fé, ou então porque você pecou e etc e tal. Agora, a senhora como médica, como a senhora vê essa coisa de ver a enfermidade, de tratar a enfermidade sem essa religiosidade que muitos até pregavam sobre isso? Graças a Deus que está mudando, né? Ainda bem, graças a Deus. Graças a Deus que está mudando. Como a senhora vê isso, hein? Eu acho que assim, Deus nos deu a oportunidade, né, de nos permite nos dar uma ferramenta de ensino para a gente poder cuidar do nosso corpo, né? Então, a gente não tem que negligenciar a saúde, né? Eu costumo dizer que eu, desde quando eu me converti, eu falo, nossa, a gente come bastante, a gente não bebe mais, mas a gente come, né? É assim mesmo, desse jeito. E eu sempre fui uma pessoa muito regrada em relação à comida, né? E aí eu vejo que hoje eu recebo muito na minha clínica pacientes cristãos, né? Porque eles querem estar, né, em ambientes que a gente convive. E falam a mesma coisa. Não, porque eu não tenho tempo, eu fico muito tempo na igreja, eu não como direito. E aí a gente começa a conectar, né? E eu oriento tanto a parte nutricional, e aí a gente vai ver a parte hormonal. E aí essa pessoa, ela vê a diferença, né, da vida dela antes de começar o tratamento e depois, né? Então, isso não é falta de fé, né? E nem uma vaidade. E sim, cuidado mesmo. Ô, pastor Chicão, a igreja, graças a Deus, pastores, líderes, estão mudando com relação a isso, porque tinha esse negócio, você não precisa ir ao médico, não, você tem que ter fé, meu irmão, tem que ter fé, minha irmã, para com esse negócio. Graças a Deus isso tem mudado, né? Sim. Pois eu acho que tem muita coisa que a gente vai amadurecendo o entendimento. No passado, muitas coisas que entendia-se que era pecado, depois concluiu-se que não era. Que não era. Né? Mas a questão do pecado, ele sempre foi moral. Por exemplo, houve um tempo que a igreja achou que jogar bola era pecado. Verdade. Pode ser um caminho de pecado, pode desenvolver brigas, pode ter aquela questão toda ali, mas a questão do ato em si não é pecado. Da mesma forma, essa questão do cuidado com o corpo, ele pode sim desenvolver uma vaidade. Mas da mesma forma que a relação com o dinheiro pode desenvolver a avareza. Também, então, eu posso desenvolver uma boa relação com o dinheiro. Né? Trabalhar, querer prosperar, para cuidar da minha família, para abençoar pessoas, para abençoar o reino. E isso é algo espiritual. E não ser avarento. Eu posso desenvolver saúde, querer desenvolver saúde, para cuidar da minha família, para ser um referencial, para inspirar pessoas. Né? Pastor Carlito Paz, da Igreja da Cidade, ele fala que a excelência honra a Deus e inspira pessoas. Então eu posso procurar ter uma postura excelente em todas as coisas. Não só posso, como devo buscar ser a melhor versão de mim mesmo, né? Não é me comparar, eu quero ser melhor do que os outros. Eu quero ser o melhor que eu posso ser. Eu quero fazer o melhor que eu posso fazer. E com relação à brincadeira que
que a doutora falou, que muita gente fala, né? Crente não bebe, mas come o que é uma beleza. Essa brincadeira, eu cheguei a tratar em ambiente de discipulado, né? Pessoas que eu tenho influência, eu falei, gente, vamos combinar de não brincar assim nunca mais? Porque é incoerente. Porque o excesso é pecado. Sim. Da mesma forma que a bebedice é pecado, a glutonaria também é pecado. Então, comer demasiado é pecado. Comer errado também, você vai ter consequências disso. Né? Tem gente que... O acompanhamento com a nutricionista, quando eu comecei a ter esse acompanhamento, ela passou uma dieta dentro do que eu comia. E toda vez que eu ia lá, era 1 hora e meia com ela conversando, perguntando, querendo entender. Da mesma forma que alguém na igreja, por exemplo, se converte, se essa pessoa passar a estudar a Bíblia, para ela se manter firme na fé, a probabilidade é muito maior. Entendo. Se ela é acompanhada, se ela lê a Bíblia, se ela estuda, se ela conhece a respeito das disciplinas espirituais, ela dificilmente vai se desviar. Eu penso que para essa questão de saúde é parecido. Eu sempre tive ciclos. No momento eu estava bem, animado, depois parava, sumia, não ia mais. Né? E aí eu percebi que se eu aprendesse a respeito, se eu entendesse a respeito, então o acompanhamento com o profissional não era só para que ele me dissesse o que fazer. Eu queria entender o porquê que eu tinha que fazer. A alimentação, eu fiz a dieta que ela passou uns 2, 3 meses, exatamente como ela passou, com peso, com medida, com quantidade, segui. Pesando a comida? Pesando a comida, né? Que tinha a quantidade de proteína, a quantidade de carboidrato, a quantidade... Compramos uma balancinha, pesava lá. Dá um trabalho, hein? Dá trabalho. Mas não ter saúde também dá trabalho. Dá muito. Gasta mais. Gasta mais e dá mais trabalho. Se você acha caro cuidar da saúde, experimenta cuidar da doença. Pra você ver, né? É verdade. Cuidar da doença é muito mais caro que cuidar da saúde. Vai ouvindo aí, hein? Mas hoje eu não sigo a dieta propriamente. Mas eu como dentro da ideia. Tem coisas que eu eliminei da minha vida. O que? Exemplo? Eu aprendi, por exemplo, que 100 gramas de batata palha tem a mesma quantidade calórica que o resto do prato. Arroz, feijão... É mesmo? Então eu 100 gramas de 100 batata... gramas de batata palha. Eu não sei as proporções exatas. Não, mas, tá. Enfim, eu decidi não comer uma batata palha. É mesmo? Claro que se eu vou na casa de alguém, a pessoa fez lá um fricassê que tem batata palha, eu vou comer. Não tem como, né? Mas eu decidi não comer. 100 gramas de farofa tem a mesma quantidade calórica que o resto do prato de churrasco. Olha aí. Então eu decidi, eu vou no churrasco, eu não preciso pôr Esse pastor está bem discipulado, hein, né? Com relação a gente isso. começa a aprender a comer. Né? Aprender a comer. Eu digo que quando eu tinha 13 anos, eu era obesa, né? E aí eu sofria muito bullying na escola. Na época tinha muito bullying, que hoje é proibido, né? E aí, quando eu decidi, eu me incomodei do jeito que eu estava, eu decidi mudar. Então, eu acho que é isso, né? A gente decide mudar a partir do momento que a gente está incomodado com a pessoa que a gente é, né? Acho que não só a parte alimentar, física, mas até espiritual, emocional, né? A gente vai buscando. E como o pastor Chicão falou de comer em excesso, não, realmente é isso. Mas eu tento sempre mostrar isso para as pessoas que estão à minha volta. Porque é tão difícil chegar eu acho muito bacana você tá procurando essa ajuda, né, o senhor? Porque não são todos que têm essa visão, esse olhar para a saúde física, hormonal, né, espiritual mesmo, emocional, que eu digo. E eu fui até num seminário de cura e libertação. Eu não sei se vocês já ouviram falar da pastora Tânia Tereza. Sim. E ela colocou exatamente isso. Gente, vai repor hormônio, vitaminas, a minha vida é outra e tal. E ela tem 79 anos. Então, isso, assim, é a vida, é o que a gente precisa mesmo, Sim, né? Eu já vi uma situação, por exemplo, de uma pastora conhecida minha, que ela estava com sintomas de depressão. E aí procurou um médico, né? Falou, não sei, tô triste, eu choro, qualquer coisa me faz chorar. Não sei. E aí foi fazer alguns exames. E aí constatou que ela estava com a vitamina D baixa. O médico passou vitamina D para ela e caminhar no sol, tomar sol. Melhorou muita coisa. Melhorou bastante, claro que às vezes né? tem uma série de coisas, não é um negocinho que vai mudar a sua vida toda. Sim. Mas assim, muitas vezes a questão fisiológica, se ela estiver desregulada,
como eu falei, eu já estava treinando e não tinha resultado. Eu fui ver, eu estava com a hemoglobina glicada alta, pré-diabético, com resistência insulínica. Então eu já treinava, já não estava em crise de coluna, mas eu não perdia peso. Eu tinha a barriga muito grande, né? E eu não avançava em relação àquilo. Foi aonde, quando ela falou assim, a resistência insulínica atrapalha o emagrecimento. Aí eu entrei com a medicação, eu tenho histórico de diabetes na minha família, né? Não quero chegar no final da minha vida numa condição que eu vejo hoje. Já está se precavendo, né? Então eu quero cuidar. Ô Daniel, você também como cristão, né? Eu creio que você já deve ter visto isso, os reels aí na internet, gente pregando, irmã, fica muito tempo na academia, não tem tempo de oração, não tem tempo disso, daquilo. É uma coisa que a gente precisa resolver, né? Porque tem muita gente que não vai à academia ainda hoje, porque pensa que é pecado. Sim. Eu ouvi uma palavra um dia que buscar tratamento é sabedoria e responsabilidade. Então, você buscar melhorar o seu corpo, né, melhorar a sua saúde, é um ato de sabedoria, de responsabilidade, e creio que Deus deu o dom, né, a profissionais, Deus permitiu a profissionais estudarem, então saber o melhor tratamento para você em certas ocasiões. Então, a parte médica, a parte né, personal trainer, né, na parte do nutricionista, né, psicólogo, né, então a parte mental, né, saúde mental. Importante. Então, acho que é tudo demais, né, tudo que vai muito, né, tudo que é excesso, né? Em excesso é ruim. Então, é saber dosar, né? Então, a parte espiritual, né? Não, agora eu não faço mais nada, eu vivo dentro da igreja também. Isso vai trazer um malefício também, né? Mas também, eu só vivo dentro da academia, eu sou muito... eu não posso comer isso, eu sou muito radical, então, não, não vou, não posso, isso, não. Então, eu acho que tem que saber dosar. E aí, eu acho que, né, casando isso tudo, acho que tudo... Eu só fui pra academia depois que eu casei. A minha adolescência, eu fui pra igreja com 12 anos de idade, eu aceitei Jesus e tive uma experiência muito forte. E eu tinha medo de me desviar. Porque eu via muitos amigos meus adolescentes que iam pra academia se desviavam. E eu falei, eu não quero desviar. Olha aí. E aí eu não ia na academia por medo de me desviar. Depois que eu casei, que eu comecei a ir, né? Mas tem um texto bíblico, pastor Dário, que eu penso que ele em alguns casos foi mal interpretado. 1 Timóteo 4, 7 e 8 diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, eu ouvi muitas vezes dizer que o exercício não tem proveito. Você tem que exercitar a piedade, o temor ao Senhor. Sim. Mas, na verdade, o que o texto está dizendo não é que ele não tem proveito, é que ele tem pouco proveito ao ser comparado com a vida piedosa. O temor a Deus. Por quê? Porque o proveito da atividade física é só para essa vida. A vida piedosa é para essa vida e para a eternidade. E ele está falando, a palavra aqui de exercitar-se, no grego é ginásia, que é a palavra que originou ginásio, gym, academia, né? E ele está falando para um contexto onde as pessoas, além de ter uma vida muito ativa, andavam muito, caminhavam muito, havia o contexto grego de exercício planejado, né? E muitos faziam ali por culto ao corpo, né? E aí ele está trazendo esse equilíbrio, esse entendimento. Não faz só exercício, você tem que cuidar da sua saúde. Mas não é só isso, você tem que cuidar da sua parte espiritual, né? Porque a parte espiritual é mais importante. Mas se eu negligencio a parte física... Tem uma frase muito famosa de um pregador escocês, eu anotei o nome dele aqui. McShane, não. Isso mesmo, Robert Monroe McShane. Ele fala: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. Não pode. E ele morreu aos 29 anos de idade. Sim, a frase ótima ele essa. Ele morreu cedo. Então, assim, o meu corpo, ele é a ferramenta
para eu interagir, para eu viver, para eu conviver, para eu cuidar da minha família, para eu pregar o evangelho, para eu ser instrumento de Deus na terra. A maneira que Deus estabeleceu foi o meu corpo. Tá certo. Né? Eu preciso cuidar dessa ferramenta. Doutora Patrícia, a idade é importante para o tratamento de emagrecimento? Vamos supor, alguém que tenha mais de 60 anos, ou 70, 80 anos, ele pode procurar um tratamento para emagrecimento? Ele pode quanto deve. Né? Porque o que é a obesidade, né? O sobrepeso? A obesidade é uma doença do tecido adiposo crônica, né? Então, causa inflamação no seu corpo inteiro. Então, não tem idade para tratamento de obesidade. Mas de reposição hormonal, muitas das vezes, a gente avalia o risco e o benefício em relação a mais a mulher do que o homem, né? Eu, por exemplo, atendi uma pastora e ela é uma pastora muito boa, assim, o ministério dela é muito forte e ela subia no púlpito e ela pingava, ela usava uma toalhinha de tanto que ela pingava. E uma paciente minha, que é da igreja dela, falou assim: pastor, eu preciso te ajudar. Eu posso te levar numa consulta de uma médica amiga minha e minha médica? Ela ficou meio assim. E aí, ela já trata comigo tem quase 2 anos. E quando eu expliquei para ela que esse suor que ela tinha, que ela achava que fosse uma coisa normal de subir no púlpito, e que ela estava em menopausa e que aquilo eram fogachos, né, calores, e que cada calores daquele faziam microisquemias cerebrais, ou seja, minis AVCs. Olha, peraí. Ela ficou desesperada. Peraí, como é que é? Quer dizer que nesse fogacho serão os fogachos, microisquemias cerebrais, minis AVCs. Mesmo? Então, isso pela deficiência de um hormônio que é o estradiol. Então, mas que desculpa. pode ser suplementado de maneira simples. Desculpa, hoje ela está maravilhosa. Desculpe até estar cortando a senhora, doutora. Imagina. Porque há um tabu aí de que reposição hormonal pode causar enfermidade de câncer, etc e tal. Eu li uma reportagem que parece que não é nada disso, parece que já está mudando essa situação. Isso mudou, inclusive, eu até coloquei na minha rede social, porque a FDA, ela fez com que antes as medicações elas vinham, né, as de reposição hormonal, né, os hormônios, mostrando o risco de câncer. Isso, né? É isso mesmo. E isso já foi proibido. Eles tiveram que remanejar as medicações e tirar esse risco, porque não existe o risco de câncer. Existe o risco de câncer você repondo ou não o hormônio. Ou não. Ou né? não. Sim, então, sim. o risco é muito maior a deficiência do hormônio do que o próprio hormônio mesmo, a reposição hormonal. Doutora Patrícia, nós temos muitas ouvintes aqui, eu passo para você, pastor, muitas ouvintes que estão passando por essa situação, né, desse fogacho, né, dessa menopausa, e que não tinham essa informação que a senhora está dando, hein? Sim, e não é só um fogacho, sabe? É muito mais porque o nosso corpo é muito inteligente e nós temos receptores de estradiol no corpo inteiro, inclusive no cérebro. Então, a mulher, ela passa a ficar mais esquecida. Sim. Né? A gente mais chama nervosa. de névoa mental. Sim. As que tinham TPM lá atrás ainda pioram, assim, 10 vezes mais. Então, as pessoas não entendem, ou então, assim, menosprezam o que é uma menopausa na vida de uma mulher não tratada. Né? Porque quando a mulher, ela trata, ela consegue viver bem. Sim. Mas se essa mulher não faz reposição hormonal, ela sofre. Porque muitas acham que é normal isso. Aí demora 5, 6, 7, até 10 anos para esse negócio ir embora. E pastor, já tem estudos que mostram, né? Antes da menopausa, os homens infartavam mais do que as mulheres. Após a menopausa, as mulheres infartam mais do que os homens. Porque o estradiol também é um protetor cardiovascular. Né? Então, como eu falei, a gente tem receptor de estradiol no corpo inteiro.
Olha, gente, nós estamos aqui com um debate muito bom sobre saúde física, se o cristão deve cuidar do corpo, sim ou não, com o pastor Chicão, Família Viva, Daniel Felipe, empresário e personal trainer, e doutora Patrícia Matos, que é médica especialista em emagrecimento. Você ia falar, pastor Chicão? Eu queria falar sobre essa questão da reposição hormonal. Por favor. Eu penso que, de fato, assim, o acompanhamento médico é fundamental. Né? Assim, claro. Às vezes as pessoas querem fazer por conta própria e aí é onde vai desenvolver, às vezes, muitos problemas. Sim. Mas eu já estava fazendo acompanhamento com a endócrino e ela me sugeriu, assim, eu fiz um exame e a minha testosterona estava 400 e alguma coisa. Ela falou assim, ó, dentro da avaliação por um clínico geral, por exemplo, ele vai dizer que está normal, porque é considerado de 200 a 800 na minha faixa etária, seria considerado normal, mas é baixo. Ela falou assim, pastor, 400 de testosterona é baixo. O seu desempenho no treino, o ânimo, a motivação, tudo isso influencia. Vamos fazer uma reposição de testosterona? Aí eu falei assim, mas tomar bomba? Aquele preconceito que eu tinha. Mas muitas pessoas ainda têm, né? Não, mas o preconceito... Por isso que eu acho pertinente trazer isso aqui. É importante, muito importante porque mesmo. Eu falei com ela, não, eu não quero usar bomba. Eu falei, não, pastor, não é isso. É reposição hormonal, é importante. Aí eu perguntei, mas e os efeitos colaterais que a gente ouve falar? Qual o efeito? Eu falei, queda de cabelo, impotência. Aí ela falou assim, olha, a queda de cabelo a gente tem que avaliar, porque a medicação não faz a queda de cabelo, mas ela pode acelerar um processo que já aconteceria. Então você vai avaliar, a gente vai ter que avaliar. Isso. Com relação à impotência, não se preocupa, ela falou comigo dessa forma. Vai melhorar, depois ele fala, vai melhorar até muito. É melhor, né? E muitas outras áreas. Sim, né? sim. E aí eu comecei a fazer com acompanhamento, fazendo o ciclo direitinho, o tempo usando, o tempo sem usar, fazendo a medicação para desenvolver o eixo natural, para não perder o eixo natural. Tal. Enfim, aí eu comecei esse acompanhamento com ela, depois levei a minha esposa. Né? A minha esposa tem 41 anos. Certo. Ela está iniciando aí um processo. Ela está em perimenopausa, eu também estou. Exatamente. Então, assim, já sendo acompanhada. Aí eu levei minha filha. Né? A minha filha mais velha, tem mais ou menos um ano, a gente estava de férias na praia e ela numa loja experimentando roupa de banho. E aí eu ajudando, levava o biquíni e tal, e de repente ela parou, ficou em silêncio. Até expondo ela aqui, né, tadinha? Mas ela tá acostumada, pastor expõe a família muitas vezes. Sempre expõe, não tem jeito, né? Aí eu cheguei perto, tá tudo bem aí, filha? Ela tava dentro do provador ali, chorando. E ela falou assim, pai, nenhum fica bom. Ela tava mais gordinha, sobrepeso. Nenhum fica bom, e chorando. Eu falei, filha, você é linda, meu amor. Até me emocionando. E ela falou assim, mas tá feio, eu tô gorda. Eu falei assim, então nós vamos resolver isso. Então, chorar não adianta. Chorar não resolve. Nós vamos no ano que vem, nas próximas férias, vai estar diferente. E aí comecei a trabalhar com ela, vamos pra academia, vamos fazer. E sempre, às vezes, arrastando ela da cama pra ir pra academia. Vamos lá! Ajudando ela a cuidar da alimentação. Levei ela na minha nutricionista, falei, monta uma dieta e trabalhando. E na endócrino, fez reposição hormonal, fez uma série de coisas. Esse dia eu estava na academia, ela me mandou mensagem. Pai, você foi pra academia e não me chamou? Eu falei, filha, que orgulho. Que legal, né? É uma menina de Deus, é uma menina muito comprometida com a igreja, com o reino. Que maravilha. Essa parte espiritual, não tem o que falar. Mas ela estava com autoestima baixa, uma questão complicada e que, assim, alguém se posicionando para motivar, para trazer, trouxe uma solução. Mas o acompanhamento médico, essa questão hormonal, eu acho fundamental. Quero deixar aqui a minha experiência pessoal nesse sentido. Sim, né? sim. A doutora falando aqui, essa questão da suplementação, da questão hormonal, é algo muito importante. É verdade. Esse preconceito, ele surgiu pelo uso exagerado, né? O pessoal usando por conta própria. Sim. E aí agora... Nas academias, né, Dani? Academia, isso era muito comum no passado, né? Sim. Tem um amigo que vende ali, que consegue, e o pessoal tomava por conta própria. E aonde fazia mal? E aí vinha as consequências. Então tem a origem, tem a Ela origem. até me disso aí. explicou Infarto. Sim. E aí foram gerando esses boatos. O anabolizante, a bomba vai trazer o infarto, vai trazer o câncer, mas era por conta do exagero sem o acompanhamento. Sim, e existe a diferença, né? Eu falo assim, quando a pessoa, eu falo, vamos supor, eu vou
prescrever uma testosterona, né? Na farmácia que nós temos hoje para comprar, ou se você quiser manipular, você pode um cipionato de testosterona, né? Ou outras que têm mais ésteres. O que diferencia se é anabolismo, anabolização, anabolizante, é a dose. Porque a medicação é aquela. Sim, sim. A testosterona é aquela. Tem vários tipos de testosterona. E eu posso prescrever aquela sem anabolizar o paciente, apenas para repor. Mas eu posso, se o paciente, né, se tiver tudo tranquilo, eu não faço anabolismo, eu não trabalho com fisiculturismo, mas se você quiser anabolizar, você vai aumentar a dose, colocar uma supra dosagem, uma dose muito alta, que eu não concordo e nem tem estudo para isso. Quando eu perguntei dos efeitos, ela falou justamente isso. Ela falou assim, o problema é quando a pessoa põe uma dosagem suprafisiológica. Sim, nós vamos trabalhar para a sua testosterona estar próximo de 800. Tá próxima, o problema vem quando a pessoa joga a testosterona para 3.000, 4.000, 5.000 de testosterona. Complicado, e aí hein? vai ter problema cardíaco, problema de impotência, problema em várias áreas. Sim. Olha, que bom a gente estar tratando desse assunto aqui, que tem muita coisa sendo desvendada, né? Que fica apenas como teias de aranhas, né? Na nossa cabeça, e a gente não consegue viver uma vida plena, né? Tanto fisicamente como espiritualmente e emocionalmente. Agora, é preciso ir ao médico, sim, todos os debatedores aqui dizem que é importante ir ao médico, que não deve ser visto como falta de confiança em Deus, né? Sim. Porque às vezes as pessoas ficam com isso na cabeça, né, pastor Chicão? O médico, muitas vezes, na maioria delas, vai ser um instrumento de Deus na vida da pessoa. Um instrumento de Deus. Eu digo isso, eu quero até falar que o Rodrigo Peixoto foi um profissional de fisioterapia que me ajudou muito, foi um instrumento de Deus na minha vida. Doutora Rebeca Bonilha, a endócrina, instrumento de Deus na minha vida. Iago Baesso, meu personal, instrumento de Deus na minha vida. E Daniele Correia, minha nutricionista. Tem uma equipe boa por trás disso aí. Tem um time completo, né? Mas essa questão eu gosto de dizer o seguinte, eu não posso pôr a minha confiança em nada que não seja Deus. Claro. Deus é o Senhor de todas as coisas. Se eu tomo um remédio, confiado em Deus. Eu oro nesse sentido. Deus faz funcionar. Tem muita gente que toma remédio e não funciona. Não funciona. Eu oro, quando eu vou numa emergência, minha filha caiu, quebrou o dente, eu corri para o hospital com ela de emergência. Eu falei, Deus, prepara a pessoa que vai tratar dela ali. Prepara o profissional que vai atendê-la ali. Né? Deus está no controle. Agora, os profissionais são instrumentos de Deus. Agora, como que a igreja deve lidar com pessoas que não experimentam cura? Não conseguem a cura, e às vezes vê a pessoa, fulano foi curado, fulana foi no médico e tudo, deu tudo certo, mas comigo não deu certo. Eu penso, pastor Dário, aprendi uma vez, que Deus cura todas as enfermidades. O que diz agora, lá na ele palavra. Ele pode curar através de um milagre, ele pode curar através de um tratamento, através da medicina. Olha o que você vai falar aí. Ele pode curar através da morte. Pois é, eu sabia. Olha só. Porque morreu, não tem doença mais. Não tá tem no mais. Céu, tá com Deus. Tá bem, não tá? Né? Tá na eternidade. Tá certo. Agora, a Bíblia registra uma pessoa enferma, um cego de nascença, perguntaram para Jesus, quem pecou? Ele ou os pais, para ele nascer assim? Perdão, cego não, paralítico. E Jesus falou assim, ninguém pecou. Ele nasceu para que se manifeste a glória de Deus. E aí dá uma ordem e ele é curado ali. Mas eu penso que também a glória de Deus se manifesta muitas vezes na atitude que a gente tem diante de uma situação, de uma negativa em relação à cura. Né? Eu preciso ter fé para ser curado, mas eu preciso ter fé também quando eu não sou curado. Né? Deus tem os seus propósitos. Agora, eu posso me posicionar em relação ao que eu preciso fazer. Eu penso que Deus me curou da hérnia de disco. Né? Não sente mais dores? Não sinto mais dores. Que maravilha, hein? Pego peso hoje, treino, né, faço, tenho saúde, mas foi um processo. Nós oramos, pedimos a cura. Conheço pessoas que foram curadas de maneira milagrosa. Né? Agora, pastor Luciano Subirá, ele fala que Deus falou com ele numa ocasião, ele tinha
Ele tinha obesidade e tinha uma série de comorbidades que Deus curava. Muitas vezes ele disse que orava e Deus curava. E ele disse que uma vez Deus falou com ele: eu não vou ficar mudando as leis que eu estabeleci por causa da sua irresponsabilidade. Olha. E foi aonde... são duas literaturas que eu quero indicar também aqui, do pastor Luciano Subirá: Cuidados com o Corpo e Rumo aos 120 anos. Ele com o médico, esqueci o nome do médico dele, eles escreveram juntos esses 2 livros. Né? Então, assim, a nossa irresponsabilidade diante dos princípios que Deus estabeleceu, muitas vezes vão trazer problemas. E sempre que eu quebro um princípio, em algum momento, ele vai me quebrar. Doutora, seus pacientes, a grande maioria deles são curados, emagrecem? Graças a Deus, todos eles? Os meus pacientes. Olha que maravilha, hein? Eu nunca tive um retorno ruim de paciente. Isso é bom, hein? Graças a Deus. Isso é muito bom. Eu acho que Deus usa a gente para isso, né? Realmente para curar pessoas. Eu acho que esse é o meu propósito aqui na Terra. Nosso propósito aí, abençoado, né? Até do personal trainer, né? Porque ele incentiva, né, o personal. Eu vou ter que arrumar um personal, porque eu não consigo ir para academia de forma cotidiana, hein? Porque o personal, o que ele faz? Ele liga vem pra academia, manda mensagem, tô aqui te esperando. Se precisar, a gente faz. É mesmo? Tô passando aí pra te pegar. Tô passando aí perto, vambora. Mas alguns alunos, né, alguns clientes, eles não estão preparados para suportar o processo. Né? Eles querem um resultado imediato e eles já querem ultrapassar, né? Eles quer pegar um atalho, né? Então, suportar o processo faz parte, né? Então, ter essa constância, ter esse objetivo, né? Isso faz parte realmente do processo. Muito bom, muito bom. Eu posso levantar uma outra questão aqui? À vontade. Nós estamos falando da atividade física, da alimentação e da suplementação, que são fundamentais. Mas tem uma coisa também que é muito importante, que muitas vezes é negligenciada: o descanso, o sono. Eu sou de uma geração da igreja que eu já ouvi e eu mesmo já falei muitas vezes: não descansar é no céu. Verdade. Não é verdade? Isso aí mesmo. Tinha aqueles que diziam assim: o diabo não tira férias. Aí alguém poderia dizer: por isso que a vida dele é um inferno. É verdade? Né? O diabo não tira férias, mas eu preciso tirar. Eu preciso descansar. Até Deus descansou. Depois de um trabalho intenso, no 7º dia, Deus descansou. Só depois que fez a mulher. Depois que fez a mulher, ficou muito cansado. Brincadeira, doutora. Outro texto, Marcos 6,30, a Bíblia fala, Jesus, né? Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, a Bíblia tem diversos momentos também, mostra a questão da alimentação, mostra a questão do cuidado com a atividade física e a questão do sono, do descanso, dormir o que é necessário, vai também ajudar a regular muita coisa. Então, a doutora acho que eu gostaria que ela falasse sobre Sim. isso, porque dizem que depois que a gente passa de uma certa idade, dorme menos. É verdade isso? Porque a rotina vai diminuindo, né? Porque quando a gente tá mais novo, a gente tem mais a fazer, né? Talvez não param de trabalhar, né? Mas, assim, o sono, ele é muito importante, não só para descanso em si, né? A maioria dos nossos hormônios, eles são produzidos durante o sono. Então né? é uma reposição hormonal também durante a noite? Seria é uma isso? reposição natural. Natural, é mesmo? Porque o nosso corpo é muito inteligente. Entendo. E as pessoas que dormem pouco, você pode começar a prestar atenção. Existe ali uma certa resistência insulínica, um aumento de peso ou um sobrepeso, porque os hormônios da fome que regulam, os que regulam a fome, né, que te dão saciedade e que aumentam a fome, o apetite, eles
são produzidos à noite, né? Então, e o nosso corpo é muito inteligente, então se eu durmo pouco, o hormônio da fome, ele vai aumentar. E era para ele estar baixo porque a gente estaria dormindo, né? Então, o sono, ele é assim, é o primordial para a gente manter o equilíbrio hormonal, né, saudável. E quando a pessoa não consegue dormir, ter um tranquilizante, tomar um tranquilizante, algum remédio, é bom também, não? Então, eu sempre tenho uma causa por trás da insônia, né? Nunca não consegue dormir, ponto. Muitas mulheres em perimenopausa, por exemplo, acontece a deficiência da progesterona, que é um hormônio feminino, e que é o maior neuroesteroide cerebral. Então, ele modula o humor e o sono. Então, muitas mulheres nessa idade, elas passam a não ter mais um sono reparador. E que pioram quando ela chega em menopausa, que aí já entra a deficiência de progesterona e estradiol, né? E os homens, muitas das vezes, é mais aquela necessidade do trabalho, né? Aquela correria que é o provedor da casa, né? Aquela ansiedade, né? Mas em relação ao sono, eu vejo que é muito importante que a gente deixe tudo bem equilibrado para que a gente mantenha regulado todos os hormônios. Muito bem, gente. Olha aí, saúde física, o cristão deve cuidar do corpo, sim, e pelo que nós estamos ouvindo aqui, realmente é uma responsabilidade que cada um de nós temos, e gostaria que você gravasse bem, viu? Esse nosso debate, inclusive, estará no YouTube, você pode acompanhar, né, e rever, assistir quantas vezes você quiser, porque, olha, nós temos aqui muitas informações preciosas sobre isso. Agora, eu estou pegando muito aqui no pé aqui do pastor Chicão, porque é muito linkado essa coisa, viu, ô Daniel, essa coisa de cuidar do corpo e religião. Qual é o limite ético da pregação sobre milagres? Porque a gente vê tanto pregação falando sobre milagre, né? Então eu não vou nem para academia, nem para o médico, eu vou para a igreja porque Deus vai fazer um milagre. Tem que ter um limite ético disso aí, não tem, pastor Chicão? Pois é, Jesus, quando ali com Lázaro, ele chega diante do túmulo e ele já havia anunciado que Lázaro iria ressuscitar, né? As irmãs até não entendem bem ali, falam, não, eu sei que na ressurreição, eu falo, não, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, tem todo aquele contexto. Aí ele chega diante do túmulo e fala, tirem a pedra. A parte de ressuscitar, só Deus pode fazer, só Jesus podia fazer. Agora, tirar a pedra, não. Fala, o que você pode fazer, eu não vou fazer. Né? Tirem a pedra, eu vou fazer um milagre. Agora tem a ação do homem. Muitas vezes. Pode ser que às vezes o tirar a pedra seja uma campanha de oração. Pode ser um esforço, uma busca. Agora pode ser também o ajuste de um contexto cotidiano. Pode ser o ajuste na alimentação. A pessoa tem pressão alta. Vamos orar pela pressão alta. Diminui o sal, né? Resolve, vê a alimentação. Comer churrasco sem sal é complicado. Não, mas o sal do churrasco é bom. O sal grosso. Eu não sabia, não. O sal do churrasco é sal integral. Graças a Deus. O problema é o sal refinado. Né? A doutora, talvez. Eu tô falando como leigo aqui, né? Mas. Quero ouvir isso errado, dela. Me corrige aí, doutora. Pode ser o churrasco. O sal grosso não é tão prejudicial? Eu costumo falar que o problema não é o excesso de sal, né? É o excesso de carboidrato, né? Que vira açúcar no sangue, que inflama. Mas, ontem mesmo mudou, anteontem, saiu a mudança da pirâmide alimentar, né? Agora inverteu a pirâmide alimentar. Como é esse negócio de pirâmide alimentar? A pirâmide alimentar antes, né? Eram muitos carboidratos ali, a base da pirâmide ali, né? Ah, sim. E hoje a gente colocou como principal em destaque as proteínas. Então é muito... E assim, falam da
carne vermelha também, que antes era tratada como um problema de gordura saturada. E assim, eu como médica endocrinologista e médica do esporte, que eu vivi muito isso em academias, né, que a gente tinha que comer frango, a gente tinha que comer peixe, né? E eu batia muito essa tecla de gordura saturada. E hoje a gente, anteontem, mostrou o estudo mostrando a inversão dessa pirâmide. Pode comer carne, então, à vontade. Então a gente pode comer carne. Pode comer. A proteína... Agora, todo excesso também é prejudicial, né? Eu costumo falar que o excesso é falta de alguma coisa, né? Mas... tá certo. Legal. Bom, eu fiz churrasco ano passado e vou fazer esse ano ainda aqui, antes de terminar o mês de janeiro. Foi dezembro e janeiro. Mas, gente, é muito importante isso que vocês estão falando, porque às vezes a gente fica escolhendo, fica com aquele negócio, como isso, como aquilo. E agora com esse negócio da internet, tem tanta gente, né? Muita dando informação, opinião. Muita né? informação. Ah, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Complicado, hein? Como é que você trata disso lá na sua academia, hein, ô Daniel? Então, primeiro é buscar os profissionais referências, né, hoje no mercado, né? Então, estudos, né? Quem está falando, né? Quem está falando. Então, hoje tem os influenciadores aí que vê uma coisinha ali e já quer divulgar isso sem tomar conhecimento, sem pesquisar. Então, hoje, né, os profissionais, né, existem estudos recentes, então vamos pesquisar, vamos ver se isso é verídico, vamos ver se isso realmente foi publicado. Então, hoje, American College, entre outros sites aí de estudos científicos que saem. Então, é a melhor referência, né? Maravilha. Maravilha. Mas a nossa parte, né? A pergunta foi sobre o milagre, né? Isso, milagre. Eu milagre. penso de fato que eu creio no milagre, já vivi situações de milagre, de orar e presenciar a cura sobrenatural, mas eu penso que o milagre, ele muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando eu não tenho o que fazer. Quando acabou-se os recursos humanos. E eu penso assim, já citei o exemplo aqui da questão financeira, né? Deus pode fazer um milagre na vida financeira de alguém. Deus pode... Já vi pessoas, por exemplo, que tinham uma dívida de R$200 mil no banco, o banco ligou para ir pagar 5 e quitar a dívida. É um milagre. Claro, né? claro. Agora, vamos ver para você não adquirir a dívida de novo dessa forma. Deus fez um milagre. Agora organiza a sua vida financeira. Eu vivenciei o milagre. Da mesma forma na saúde. O pastor Luciano Subirá fala exatamente isso. Deus curou várias vezes a coluna, mas chegou uma hora que Deus falou assim, não vou fazer mais. Você resolve aí, toma jeito. Tá certo. Né? Tá Cuida certo. da sua saúde. Eu vivenciei o milagre na minha família. Ô, doutora, né? desculpa, Não, você estava falando, Daniel. Não, mas eu vivenciei o milagre na minha família, né? No meu filho. Sim, né? sim. Então, acho que é igual assim, a gente tem que confiar em Deus. Isso, em momento algum, eu tive dúvida do que Deus pode fazer, mas buscar a ajuda dos profissionais. Então, meu filho foi operado intraútero. Meu filho foi operado dentro da barriga da minha esposa, né? Coisa. Durante a gestação, com 25 semanas de gestação. Mas Deus preparou um anjo, né? Uma pessoa lá de São Paulo que fez contato com a minha esposa, que a gente não conhecia, para falar de um médico em São Paulo. E a gente foi buscar sobre esse médico, fomos a uma consulta e aonde ele era um médico especialista renomado mundialmente que fazia essa cirurgia. Então a gente viveu isso. Meu filho hoje, um diagnóstico de não andar, né? E hoje ele corre para tudo quanto é Que lado. maravilha, então, hein? Maravilha. Acreditar e confiar em Deus mesmo. É isso aí. Fé e medicina podem dialogar sem competir, né, doutora? Com certeza. Tem com como? certeza. É. Quando a gente entende, né, que Deus, ele atua tanto no extraordinário quanto no processo. Sim, né, sim. Que a medicina, que a fé, ela sustenta e a medicina trata, elas podem andar juntas, sim. Né? Com Gente, certeza. que pena. Nós estamos finalizando o nosso debate de hoje. Essa série
de debates especiais que está acontecendo, para trazer para a gente, nesse mês de janeiro, a conscientização da nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. E eu já quero agradecer a presença de vocês aqui. Olha, eu em particular recebi muitas informações que eu desconhecia. Saio daqui, olha, um pouco melhor depois desses relatos que vocês passaram aqui pra gente. Daniel, muito obrigado por ter vindo. Já me incentivou a voltar à academia nesse verão, tá? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, mesmo, pastor Dário, pastor Chicão, Pati, muito obrigado pela participação, tá? Legal, joia. Doutora Patrícia Matos, pode passar seu contato? Pode passar seu endereço, porque com certeza muitas mulheres, muitas pessoas que estão ouvindo vão lhe procurar. Posso sim. Vão lhe procurar. Depois passa a academia também, o endereço da academia. Nós abrimos, eu e meu esposo, uma clínica, né, que é o Instituto Lacende, com um propósito que Deus nos deu de cuidar de vidas. Meu marido é psiquiatra, né? Então a gente uniu a parte física e mental. E a gente faz um trabalho bem legal lá, temos nutricionistas, psicólogos, temos, né, o meu esposo. Que legal, e é bem gente, bacana. Que legal. Então, e onde que podemos encontrar essa clínica? A clínica entrando em contato, eu vou deixar na rua 18B, né, a rua do Córrego ali, do outro lado do Zen ali. Que todo mundo... Aí na Vila Santa Cecília. Na Vila Santa Cecília. Sim. Rua 18B. Rua 18B, número 45, terceiro andar. Instituto Lacende. Tem aí telefone para contato? Tem sim. Pode passar. Enquanto isso, Daniel, fala da academia. Então, a academia Mega Fit. Mega Fit, unidade Volta Redonda. Então, ela fica localizada aqui no Retiro, né, na Avenida Sávio Gama, número 2416. Tá? Fica ali próximo à subprefeitura, uma referência ali, bem próximo ali. Tá? Então, tô lá aguardando vocês, se quiserem conhecer, né, pastor Dário, vamos dar início a essa atividade. Eu moro longe, mas eu vou arrumar uma lá por lá, tá? Isso aí. Lá em Barra Mansa, lá na colônia, Santo Antônio. Mas lá tem academias próximas lá, ótimas academias. Tá, legal. Bom? Valeu, Daniel. Bom, o telefone é 24, né, o DDD 999-785785. Repetindo. 999-785785. Qualquer coisa você pode entrar em contato, meu amigo ouvinte, também com a nossa produção aqui, que a gente vai passar o contato da doutora. Quero agradecer sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, pastor Dário, é uma honra estar aqui, conhecer o senhor, conhecer o pastor Chicão, rever o Dani. Foi legal. Muito bacana estar aqui hoje, viu? Um grande abraço. Pastor Chicão, obrigado por ter vindo. Que Deus continue abençoando você, te fortalecendo fisicamente e espiritualmente. Amém. Tá bom? Alguma informação? Fiquei muito feliz. Eu quero só finalizar motivando os ouvintes. Opa, né? Sim. Comece hoje. Né? Normalmente a gente deixa para segunda-feira, né? Segunda-feira eu começo. Não, começa hoje. Diminua os excessos. Né? Açúcar em excesso, sal em excesso, farinha em excesso. Diminua os excessos. Busque comer mais do que Deus fez, comer legumes, comer fruta, comer comida de verdade, né? Desembrulhe menos e descasque mais. É um conselho que eu ouvi também, me fez muito bem. Zele pelo seu descanso, tenha momentos off, durma, procure dormir. Se você não tem dificuldade de dormir, busca um auxílio, né? A suplementação ajuda muito. E por último, faça exercícios físicos, pelo menos 30 minutos por dia. Começa caminhando, pelo menos. Você não faz nada, uma caminhada, 20, 30 minutos já é alguma coisa. É melhor pouco do que nada, né? Certo. E avance, progrida, cresça, seja feliz, fique saudável, cuide da sua família e glorifique o nome do Senhor com a sua vida, em nome de Jesus. Ok, gente, um grande abraço e parabenizando a nossa produção por esse tema tão importante. Eu volto já com o Altar 88, um culto em seu lar.